Gente, fomos no Hop Hari ontem, glória a Deus. O Lucas fez até a montanha-russa aí com vocês. Quem que pegou a montanha-russa aí? Todo mundo fez a montanha-russa? Esse povo tá muito desanimado. Vou ter que chamar o Lucas para fazer aqui de novo? Não, vem aqui, Lucas, então. Vamos animar esse povo, vem cá. Vai lá, como que a gente faz aí? Ensina pra gente aí. Vamos todo mundo ficar de pé aí e fazer a montanha-russa de Jesus. Vamos lá, fica de pé aí. É, exatamente. Você puxa a trave. Puxa a trave. Traque. Tem que fazer barulho. Traque. Isso. Agora o carrinho vai começar a subir. Traque. Chegou lá em cima. Mais curva. Mais curva de novo. Bora, Elinho, bora. Vai, agora a gente vai. Não. De novo. Você já sabe. Vai, 3, 2, 1 e... Crac. Glória a Deus. Montanha-russa do Luquinha, glória a Deus. Pode tomar um assento de vocês, amém? A gente estava lá. Eu não tive coragem de ir na montanha-russa, gente. Não vou não, obrigado, Deus abençoe. Quem quiser ir, vai lá, perder a alma, fica à vontade, eu estou tranquilo. Mas eu fiquei ali embaixo, brinquei alguns brinquedos e outros não. E quando o pastor me chamou essa semana, eu falei, rapaz, o que eu vou ministrar, né? Preciso buscar a direção de Deus. Chegou sexta, fazia tempo que isso não acontecia, chegou sexta, eu não tinha certeza da palavra ainda, aí eu já comecei a ficar apreensivo, eu falei, meu Deus, eu vou estar lá no sábado com os jovens, não vou conseguir preparar uma palavra no meio do Hop Hari, né? E eu falei, será que eu prego um dos devocionais que eu tenho? Até recorri a um antigo discipulador meu, que ele tem os meus devocionais gravados, salvos no HD dele lá, ele falou, cara, não dá para eu te passar seus devocionais, porque o HD está com problema, você precisa recuperar o HD primeiro para depois eu pegar seus devocionais. Deve ter mais de uns 90, 100 devocionais lá que eu já fiz, que eu gostava muito de escrever. Eu falei, e agora? Por incrível que pareça, no meu e-mail eu achei um devocional que eu fiz e eu tinha deixado só para mim esse devocional. E esse devocional, no final tinha uma frase onde eu me desafiava e eu dizia, será que você vai ser mais um Saul? Eu coloquei assim no final do meu devocional, será que você vai ser mais um Saul? Onde que você vai colocar as coisas que Deus tem colocado nas suas mãos? Pense nisso daqui a 10 anos. Eu abri depois de 5, quebrei o que eu tinha escrito lá, né? Eu escrevi em 2019, 6 anos, né? Abri esse devocional, eu nem lembrava que eu tinha escrito isso. E nesse devocional eu falava sobre o coração endurecido de Saul, de como Saul ele se perdeu no meio do caminho, um homem tão cheio da presença de Deus, foi ungido pela presença de Deus, mas no meio do caminho ele se perde. E nós, o pastor trouxe um ponto aqui muito interessante, fazendo um comentário, que nós, como cristãos, não podemos ser uma montanha-russa, que fica, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas nós passamos por altos e baixos na nossa vida, e isso é normal. Tem dia que está tudo bem, está uma paz, mas tem semana que é uma guerra, de repente aparece um problema ali que você fica meio desanimado, que quer te colocar para baixo. Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar ficar no topo, voltar para o topo aqui e não ficar lá embaixo. E o Senhor me ministrou muito sobre essa questão dos altos e baixos, da montanha-russa. Então gravem a imagem da montanha-russa, olha como que é a montanha-russa. Ela é assim. Dá um medo, irmão, quando você vem lá de cima e você desce. E aí pensa comigo que lá em cima são os momentos em que está tudo bem. E lá embaixo são as lutas que nós temos que passar. Uma das características da montanha-russa, o carrinho não pode parar lá embaixo. Ele tem que subir, até ele entrar em estabilidade. Vou dizer uma coisa para você. A nossa estabilidade, ela só chega nos últimos dias, quando a gente estiver lá na glória com Ele.
Enquanto você estiver aqui, vai ser luta, vai ser batalha. Mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo, glória a Deus. Então todos nós vamos passar por lutas e provações. Todos nós vamos ter momentos em que está tudo bem, mas nós vamos passar dias que as coisas não estão muito bem. Como que a gente passa por esses dias? Como que nós lidamos com essas situações? Porque, de fato, se a gente deixa a situação ruim ditar o nosso comportamento que nós somos, aí nós viramos cristãos montanha-russa mesmo. Ora está em cima, ora fica um tempão embaixo, ora fica em cima, ora fica um tempão embaixo, e não consegue frutificar, não consegue avançar. O carrinho não pode parar, ele tem que ir, gente, ele tem que ir, ele tem que avançar. A luta veio, sobe, avança, vamos lá. E a gente tem 2 exemplos de reis de Israel. Um deles é Saul e o outro é Davi. E Saul, ele não é nem uma montanha-russa, ele é um escorregador. A partir do primeiro momento que ele desobedece a Deus, é desobediência atrás de desobediência, ele não consegue voltar para o prumo. Ele não consegue se alinhar novamente, ele não procura se alinhar. Davi não. Davi dava ordem para o corpo dele, quando o corpo dele não estava bem. Se a gente parar para pensar, quando o seu corpo não quer vir para a igreja, seu corpo não quer caminhar até a casa de Deus, o que você faz? Você se entrega à vontade da carne, você se entrega à vontade do seu corpo? Davi, ele levantava e falava: alma minha, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Ele começava a declarar para que a alma dele se posicionasse, porque as nossas palavras, elas têm poder. Então a gente tem essas duas diferenças, e eu queria que vocês gravassem isso. E eu queria que hoje nós saíssemos com a mentalidade de Davi, como homens e mulheres segundo o coração de Deus, como homens e mulheres que no momento de dificuldade, a gente busca ter constância em Deus. A gente busca não ser uma montanha-russa, mas ter constância em Deus. E mesmo no momento de dificuldade eu estou ali em alta. A minha busca por Deus, ela está contínua. E aí eu queria ler com vocês 1 Samuel capítulo 13, porque a gente vai fazer a primeira comparação entre Saul e Davi. Pode colocar o primeiro tópico, para os irmãos verem? Pode voltar a colocar o primeiro tópico. Primeira coisa, como que eu faço? O que a Bíblia nos instrui? Quando eu estou num momento de dificuldade, o que eu preciso fazer? O que a Bíblia nos instrui? Qual era a diferença de Saul e Davi naquele momento? A gente vê que no momento de dificuldade, Saul, ele agiu com impulsividade. Então a gente vai ler lá, 1 Samuel, capítulo 13, versículo do 2 ao 13. Vou ler aqui com vocês. Deixa eu dar licencinha aqui. Todo mundo enxergando? Então vamos lá. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micamás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas, em Gibeá de Benjamim. Saul mandou de volta o restante dos homens, cada um para a sua tenda. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. Todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 100.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmás, a leste de Bet-Avém, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e todos os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Grava isso, os soldados estavam tremendo de medo. Gravem isso. Pode passar? Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Este, porém, não chegou a Gilgal. E os soldados de
Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Então olha que coisa, Saul agiu, ele terminou de fazer o sacrifício, Samuel logo em seguida já chegou. Samuel perguntou: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pode passar. Pensei: agora os filisteus descerão contra mim em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, ordenou a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Amém? Até aí. Então olha que forte, irmãos, a gente tem uma reflexão aqui muito interessante, porque a gente pode parar para pensar que talvez Saul estava cheio de boas intenções, querendo prestar o sacrifício e etc. Mas tinha várias coisas ali que impedia. Primeiro, Samuel, se vocês lerem os capítulos anteriores, ele era um profeta do Senhor. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que Samuel lançou caiu por terra. Ou seja, o que saía da boca de Samuel vinha do coração de Deus. Isso é muito forte. Então Samuel, ele representava ali a voz de Deus no meio do povo, ele era um profeta. E Samuel falou: Saul, quando você estiver lá, se preparando para a batalha, me espera 7 dias, eu vou chegar, vou fazer o sacrifício, se Deus falar o que nós temos que fazer. Olha a sabedoria de Samuel. Samuel falou: espera que a direção vem de cima. Saul vai lá e faz o quê? Ai meu Deus, Samuel chegou, traz para mim que eu mesmo vou fazer, deixa aqui que eu faço. Ele vai lá e ele toma a frente. Irmãos, quantas vezes nós agimos com impulsividade na nossa vida, e muitas vezes nós tomamos a frente de Deus, a frente do Espírito Santo, ou a frente de uma direção que Deus dá para nós. Talvez você não seja uma pessoa impulsiva. Eu, abrindo o coração para vocês, eu sou alguém que muitas vezes age na impulsividade. Nós precisamos nos policiar e tomar cuidado. A pessoa que ela age na impulsividade constantemente, ela tem uma tendência a tropeçar, a cair, a ficar em baixa. Ela tem aquela alegria momentânea de falar, de comprar na hora, mas depois bate aquele remorso, aquele arrependimento. Nossa, do que eu fiz? Devia ter parado e pensado. Falta parar e pensar, refletir um pouco. Se você tem esse temperamento de abrir a boca já sair falando atropelado, ferindo as pessoas, ou até mesmo na sua vida financeira, cuidado. Nós precisamos, nos momentos de dificuldade, irmãos, abrir os nossos ouvidos e os nossos olhos para Deus e para o Espírito Santo, porque o diabo usa das pequenas coisas para nos confundir. O irmão Valdinar tem falado, tem dado aulas para a gente sobre vida transformadora, sobre batalhas na mente. Isso é muito real, isso acontece. E as ações, muitas vezes elas começam aqui na mente. A gente precisa parar e colocar a cabeça no lugar. E muitos lares estão sendo destruídos por conta do quê? Impulsividade. Tem gente, por exemplo, que sabe que não tem condições, quer ficar comprando várias coisas, gastando, etc. Coloca a família em situações complicadas. É algo que eu sempre, por exemplo, tento alinhar com a minha esposa. Quanto que a gente vai gastar esse mês aqui? Vamos colocar um limite. Vamos tentar acertar as coisas. Vamos tentar não ficar com dívida, não dever. Se a gente tem dívida, vamos procurar resolver. Então não vamos nos extrapolar, vamos colocar a cabeça no lugar. Mas quando você age, irmão, com impulsividade, a sua vida ela tende à destruição. Porque não há o direcionamento de Deus ali, você não está parando para ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está falando com você: filho, para, respira um pouco, calma que eu vou falar com você, permanece na posição que você está, que eu vou te dar uma direção. E a gente
vê Davi tomando uma direção completamente diferente. Ele busca a paz, ele busca a direção do Senhor na dificuldade. Quero ler com vocês 1 Samuel 24, do versículo 1 ao 13. A gente pode começar, acho que do 6. Aqui, vou dar um resumo para vocês. Aqui Davi estava tendo a oportunidade de matar Saul. Saul estava perseguindo Davi, porque Saul já estava com inveja de Davi, porque Davi assumiu o reino. Havia uma profecia sobre a vida de Davi. E ele via em Davi um jovem destemido, um jovem cheio da presença de Deus, começou a ficar com inveja e queria matar Davi. E Davi estava sendo perseguido, estava até escondido numa caverna. E nessa mesma caverna ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele pega Saul num momento desprevenido. E assim como os soldados de Saul estavam ali, os soldados de Saul estavam na orelha de Saul. Ei, Saul, os filisteus vão atacar a gente vai se perder. E aí Saul faz o quê? Ouve as vozes dos soldados e age por impulsividade. Davi estava na mesma situação, porque os soldados de Davi estavam assim para Davi: Davi, é a palavra do Senhor, o Senhor nos entregou ele, é agora, Davi, vai lá, passa o facão, rapaz, como diz lá no Nordeste, passa a peixeira, é isso, caixão e vela preta para ele, vai lá, Davi. Davi faz o quê? Davi chega aí lá, Davi corta um pedaço do manto de Saul, mas ele fala, não. Ele volta para si e ele fala, não é a vontade do Senhor, não é. E gente, Davi dá até argumento bíblico do porquê que ele não mata. Eu acho isso daí sensacional. E é assim que a gente tem que ser, a gente tem que usar a espada, a Bíblia. Por isso que é importante, irmãos, a gente está ali presente no Tadel. Como que você vai lutar se você não sabe manejar a arma que você tem? Que mais que a gente precisa falar para quebrar essa arrogância, para quebrar esse problema de acordar cedo de manhã e ir lá e assistir uma aula? Está no conforto de casa. É só ligar a tela de um computador e assistir ali. É de graça. Você vai ficar mais inteligente, mais sábio na palavra. Não tem o que fazer. É só benefício. E o capeta vai fugir de você. Por quê? Porque na hora que ele vir, você vai tacar a espada aqui assim, vem então para você ver o que eu vou fazer. Mas vamos ler o que Davi faz ali. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de tal coisa, ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi conteve os soldados e não permitiu que atacassem a Saul. Este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se prostrado com o rosto em terra. Então Davi tinha oportunidade de matar, mas Davi se humilha e disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo te fazer mal? Hoje o rei pôde ver com seus próprios olhos como o Senhor te entregou nas minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu te matasse, mas eu te poupei, pois disse: não erguerei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor. Até aí. Então, Davi ele tem um domínio próprio. E isso gera vários benefícios para Davi ali na frente. A gente vai ver que, de fato, quem resolve o problema de Saul é o próprio Deus. Davi não precisa nem manchar as mãos ali. Quando você age tendo domínio próprio, o Senhor ele vem com a direção, o Senhor ele fala ao seu coração. Te garanto isso. Está numa situação difícil, está numa situação complicada, se coloca diante de Deus para ouvir a voz dele, não saia fazendo o que o seu coração diz. Porque aí nós entramos já no segundo tópico. Vamos dizer que é dado uma segunda chance a Saul. Gente, é até triste eu ler isso. Porque Deus vai lá e tenta falar com Saul novamente. E dessa vez, eu acho que Deus até pensou assim, para não ter erro dessa vez, eu vou dar tudo certinho para Saul. Eu já sei que ele é meio aceleradinho, ele tem uma síndrome meio de jovenzinho, assim, rebelde.
ansioso, que fala o que vem na telha. Então, dessa vez, eu vou dar a direção certa para ele. Eu acho que está no slide errado, é aquele outro. O outro, outra versão da... Mas seguindo aqui, e Davi, ou melhor, Saul age, ele age completamente perdido novamente. E a gente vai lá para 1 Samuel 15 agora. Porque aqui a gente vai ver Saul, ele agindo com as emoções dele, com o coração dele. Ele dessa vez ele premedita o problema. Ele premedita a desobediência, vamos dizer assim. 1 Samuel 15, no versículo 2 ao 13, a gente vê uma situação parecida. Deus vai dar uma direção para Saul agora. Só que agora a direção não vai ser espera ou algo assim. Não, Deus vai falar de ponta a ponta o que ele tem que fazer. É só ele ir lá e executar. Que nem no quartel, né, irmão Valdinar? O tenente chegou ali, ó, soldado, a missão é essa. Se o soldado voltar com metade da missão feita, a missão está cumprida ou não? De jeito nenhum. E é isso que acontece aqui. A gente vai ler. Então vamos lá. Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso escute agora a mensagem do Senhor. Samuel entregando a mensagem ali para ele. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, barrando-lhe o caminho quando subia do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e separem ao Senhor tudo que lhes pertence para destruição. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Era um povo ruim, gente. Depois vocês vão pesquisar lá, era um povo ruim. Então Saul convocou os homens e se reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus, retirem-se, saiam do meio dos amalequitas para que os destrua com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Agora era a hora. Estava só os amalequitas lá. Qual que era a ordem do Senhor para eles? Destrói tudo. O Senhor falou o quê? Pega ovelha. O Senhor falou pega gado. O Senhor falou deixa um homem vivo. O que o Senhor falou? Destrói tudo. Destrói tudo. Porque era um povo que se infiltrava no meio dos outros povos com as culturas deles. Eles contaminavam. Saul atacou os amalequitas, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Pode passar? Capturou vivo Agog, rei dos amalequitas, e separou todo o seu povo para a destruição com a espada. Aí já começou a descambar. Contudo, Saul e o exército pouparam Agog o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Eles não quiseram separar para a destruição tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil separaram para a destruição. A gente pode parar aqui, porque daqui para frente vocês já imaginam como o coração do Senhor ficou em relação a Saul. Gente, dessa vez não tinha nem como agir como impulsividade, porque Saul sabia o que ele tinha que fazer do começo ao fim. Só que olha como o diabo é. O diabo ele trabalha nos nossos momentos de dificuldade, e até onde Deus está dando a vitória, o diabo muitas vezes ele tenta criar batalhas na sua mente para te confundir. Deus estava dando a vitória para Saul ali, e aí Saul vê os espólios de guerra. E para quem não sabe, os espólios de guerra eram salários para os soldados. Você capturar um rei vivo era algo de fama no meio da guerra ali. Você manter o rei vivo era um sinal de humilhação para o outro rei e um sinal de glória para você. Olha, matei todo mundo e ainda capturei o cara vivo. Está aqui, ó, para quem quiser ver. Só que Deus falou o que para ele? Não, extermina todo mundo, porque eles vão se multiplicar e vão voltar.
Vai dar ruim se vocês pegarem o que eu falei para não pegar. E aí a gente vê Saul fazendo o quê? Agindo com meia obediência. Meia obediência não é obediência. Não existe adaptar a Bíblia, não existe adaptar as suas atitudes. Ou é ou não é. Ou muda ou não muda. Ou faz o que o Senhor ordenou ou não faz. Não existe meia obediência. Esse era uma palavra, uma frase que minha mãe fazia questão de esfregar no meu rosto quando o pastor falava isso aqui no culto. Não existe meia obediência. Catou um chinelo, deixou o outro fora de casa, então não obedeceu. Arrumou a cama, mas arrumou mal arrumado, então não obedeceu. É para arrumar a cama e deixar bonito. Mas trazendo para o nosso dia a dia, quando o Senhor te dá a direção para fazer algo, não é para você fazer metade daquilo que Ele falou. É para você fazer o que é correto. É para você fazer 100% daquilo. Isso significa que não é para você fazer só o que é correto quando você está bem com Deus. É para você fazer o que é correto quando você está mal, principalmente quando você está mal. Eu não vou ler de novo o texto ali de Davi. E acho que está errado ali, não é agir em arrependimento não. Mas é agir segundo a palavra de Deus. Davi, ele age segundo a palavra de Deus. Davi conhecia a Bíblia. Davi conhecia, não essa Bíblia que nós temos hoje, mas ele conhecia as Escrituras, ele conhecia os textos, ele conhecia a lei. E ele não age com as emoções dele. E muitas vezes é assim, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode guiar a nossa com Deus pelas nossas emoções. Hoje eu estou com vontade de estar na casa de Deus, então eu vou. Hoje eu não estou com vontade de ir na casa de Deus, então eu não vou. Hoje eu estou com vontade de orar na minha casa, então eu vou orar. Mas hoje eu não estou com vontade, eu estou cansado do trabalho. Isso não existe. Isso não existe. Você precisa ter esse relacionamento com Deus constante. E esse conhecimento bíblico, ele precisa agir na sua vida, porque muitas vezes você vai ser pego desprevenido e você não vai sentir. Nossa, senti um fogo do Espírito Santo aqui agora. Nossa, meu Deus do céu. Não, irmão, você vai ter que agir com sabedoria, que foi o que Davi fez. A Bíblia não fala que Davi sentiu um fogo estranho, uma presença, como o Alex estava me mandando os vídeos esses dias do menino que falou que o anjo falou com ele, assim, cai no meio da igreja do nada. Não vai. Você vai precisar agir o quê? Com os ensinamentos. E Davi sabia ali que ele não podia tocar no ungido do Senhor, que havia uma palavra, uma promessa sobre a vida de Saul, ele não poderia quebrar essa promessa. E Davi, inclusive, se vocês lerem ali a passagem inteira, Davi vai falar o seguinte: se alguém tiver que tocar em você, Saul, que seja o próprio Deus, é Ele quem vai se acertar com você, não sou eu. Então Davi, ele conhecia. Irmãos, como que você tem agido nos seus momentos em que você não está sentindo nada? Porque eu preciso falar uma coisa, a gente foi para acampamento e voltamos extremamente avivados. Glória a Deus. Mas precisa tomar cuidado, porque a rotina vai chegando, a rotina vai voltando, e não tem acampamento todo final de semana. Como que eu faço para manter o fogo aceso? Como que eu faço para saber que Deus está falando comigo, que Deus está me dando a direção? Se aprofunda na palavra, era o que Davi fazia. Muitas vezes Davi não precisava ter uma sensação de arrepio para saber o que ele precisava fazer, ele conhecia a palavra. E deixa eu te falar uma coisa, a sua experiência com Deus, porque eu tenho dias que eu acordo e eu sinto Deus falando extremamente forte comigo. Mas, por exemplo, no meu trabalho, se meu chefe me pedir, cara, passe isso aqui por debaixo dos panos e omite isso aqui. Eu não preciso sentir a presença de Deus para saber que aquilo é errado, desculpa. Eu conheço a Bíblia e eu sei que não existe meia obediência, ou eu obedeço ou não obedeço, ou eu sou cristão ou eu não sou. E Davi, ele agia assim, ele não buscava um meio termo. Se a gente estudar a história de Davi, vocês vão ver que quando ele cai, ele logo em seguida já busca se endireitar novamente. Ele busca voltar para o prumo.
não. Saul, quando ele é confrontado aqui, Samuel confronta ele novamente. Depois eu deixo para os líderes de célula, para os irmãos lerem o capítulo inteiro. Saul se justifica, ele fala para Samuel, não, mas eu fiz porque a gente ia pegar os bois ali para sacrificar para Deus. Olha que ligeiro, que audácia, ainda quer justificar porque fez. Não quer se arrepender, ele quer ficar justificando porque que ele está fazendo aquilo. O que você tem vivido na sua vida que tem te feito permanecer em baixa, que você não consegue se libertar disso, que você fica em cima e embaixo? Vai para um evento, nossa, agora é a hora de vencer. Agora é a hora de vencer. Dá 2 semanas, já vai lá e tropeça naquilo de novo. Qual que é o vício? Qual que é o problema? Começa a confrontar isso de acordo com a palavra. Começa a ler as Escrituras. Eu estou muito feliz que a gente tem avançado nos estudos. A pastora tem puxado esse projeto da leitura bíblica. Mas não adianta nada, irmão, se você não fizer. Quem está lendo é quem está recebendo. Se você não lê. E eu sei que não é uma palavra fácil da gente ouvir. Porque talvez vocês estivessem esperando que eu subisse aqui e falasse algo, o Espírito Santo, e glória a Deus, e etc. E eu acredito muito nisso. Eu acho que todos nós temos que buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Quem não é batizado, busca essa experiência, é muito forte. Te motiva, irmão. Te motiva. Te traz para mais perto de Deus, te traz mais intimidade. Mas existem coisas que nós precisamos confrontar pela palavra, pelas atitudes, pelas ações. Qual é o vício que tem te prendido? Parece que não, mas tem gente que tem até o vício de pregação, eu batizei de vício pregação amorzinho. Só gosta da pregação do estilo, ai, como Jesus me ama, oh, como Jesus é lindo. E aí tem a pregação do worship, que o pastor prega até em inglês, oh, Jesus, you love me. Oh, I love you, Jesus. E fica aqui em cima, só no amor, mas às vezes a gente precisa da correção, a gente precisa se endireitar. E é normal do ser humano não querer ouvir a correção. Eu, por muito tempo, eu tive medo de trazer palavras que eram um pouco mais confrontadoras, porque eu ficava, nossa, as pessoas não vão gostar de mim na rua, ou os irmãos da igreja não vão gostar de mim, vão achar que sou um menino e só estou bronca. E pelo amor de Deus, irmãos, eu estou aprendendo aqui junto com vocês, eu também precisei aprender que meia obediência não é obediência. Eu preciso aprender também a não agir pelas minhas emoções muitas vezes. Às vezes eu ainda sou pego desprevenido. Preciso melhorar, sinal de que precisa melhorar o relacionamento com Deus. Mas terça-feira retrasada, eu tive uma experiência muito forte aqui no culto de terça. Eu fiquei quietinho, calado ali, porque há muito tempo eu estava buscando o dom de interpretação de línguas de Deus. Fazia muito tempo que eu estava nisso, orando. Porque eu já tinha sido batizado com o Espírito Santo, já tive essa experiência. Eu falei, Deus, eu preciso avançar, eu não posso permanecer estagnado, eu preciso buscar novos dons. E quando a pastora começou a orar em línguas em relação aos jovens, Deus começou a falar algumas coisas ao meu coração, e quando a pastora veio orar por mim, eu parecia claramente que eu estava entendendo que a pastora estava falando em línguas. E o Senhor me levou a Mateus 10, 26, 27, dizendo, não tenha medo do que mata o corpo, tenha medo daquilo que mata o espírito. E aquilo que eu falo para você em silêncio, aquilo que eu falo para você em secreto, vai lá e proclama dos telhados. E daquele dia em diante, até dentro da minha casa, eu comecei a confrontar coisas dentro de mim em voz alta. Eu falei, Deus, eu vou começar a proclamar. E aí eu peguei até a minha esposa, ali tinha algumas coisas na nossa casa que virava e mexia, ficavam desorganizados. Falava, amor, Deus não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus desorganizado, vamos arrumar isso aqui, vamos deixar no jeito. Porque a gente precisa seguir
as direções que Deus passa para a gente, se a gente não tiver isso aqui organizado, essas coisas organizadas, a gente não vai estar tranquilo o suficiente para ouvir Deus falando conosco. Amor, vamos mudar isso aqui na nossa vida, estou sentindo que isso aqui é um empecilho. E os meus discípulos, comecei a confrontá-los também em alguns pontos que precisava haver confronto. E falei, olha, começa a agir com obediência aqui, cara, a meia obediência não é obediência, talvez por isso que você está patinando no lugar. E a Emily até colocou, acho até interessante para vocês verem como a gente não combinou, esse segundo tópico, a Emily até colocou uma outra coisa que eu tinha pensado em falar, porque eu fiquei com medo de falar isso aqui para a igreja. Mas no carro eu tive uma experiência com Deus muito forte. Deus falou, não é para você falar o que você quer falar, é para você falar o que eu quero falar, não é para você falar o que as pessoas querem ouvir. Porque o pastor já pregou arrependimento domingo passado, a gente sabe que a gente precisa se arrepender. Mas Deus, Ele quer falar agora de obediência. E existem várias obediências. Inclusive, a honra. Como tem sido você com o seu líder de célula, com o seu pastor? Até a gente que frequenta o Tadel, cuidado. Você está de sacanagem, deixando aquela câmera desligada e dormindo, só para falar que você está lá, cara, Deus está vendo isso. E a gente parece que é brincadeira, cara, mas você sabe que você está perdendo. Talvez, aquela aula da escola bíblica, aquele conhecimento bíblico ali, que o irmão Valdinar estava dando naquele dia, ali, poderia ter um ensinamento que mudaria o final de semana da sua família. Que vai mudar uma situação que você está passando. Sabe o que é? Estou passando por um momento de muita fraqueza. Estou com depressão. Estou com ansiedade. Está difícil. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já passei por depressão. Minha família está aqui que não deixou mentir. Eu tratei depressão. Quem lembra se eu fiquei sem frequentar? Não fiquei. Eu busquei a presença de Deus. Minha esposa na época era minha noiva. Vamos lá, amor. Vamos lá, vamos continuar nessa liderança aí, vamos puxar, vamos buscar a Deus, vamos lutar. Vontade eu tinha? Nenhuma. Mas eu comecei a fazer como Davi fazia. Ei, alma minha, eu declaro, se liberta, se cura. Eu quero adorar o meu Deus, Espírito em verdade, eu vou estar ali. Vinha a cultos de terça aqui, chegava ali no canto, ajoelhava e ficava orando. Sábados que eu tinha que vir ministrar para os jovens e minha noiva sabia, eu ficava no quarto fechado ali, só querendo dormir. Minha mãe sabia disso, fechava a porta do meu quarto e falava, hoje eu vou trabalhar, depois eu já vou dormir, só vou subir para comer, não quero ninguém papo comigo. Mas ali eu estava orando, estava buscando a Deus. Por quê? Porque eu sabia que era um mandamento de Deus, eu sabia que Ele ia vir com socorro na hora certa. Talvez você não esteja sentindo, mas irmão, você precisa buscar. Porque o que eu vivi, as experiências que eu vivi nesse momento de dificuldade, elas são maravilhosas. E eu tive a oportunidade de experimentar um Deus que está comigo até no momento de tribulação. Eu não preciso senti-lo. Eu vejo Ele no cuidado. Quando eu saio da minha casa, quando eu pego o carro, quando eu volto, eu chego bem. Eu vejo Deus na minha vida. Quando eu olho todo dia para essa mulher maravilhosa entrando no meu apartamento, a forma como ela cuida da casa. Irmão, você não precisa de muito para saber que Deus está na sua vida. Olha para a sua família. Sendo assim, você não vai ficar tendo sensação para você agir conforme a palavra de Deus. Mais uma vez, não estou motivando vocês a não buscarem experiência com Deus. Muito pelo contrário, busquem.
É até por isso que eu estou falando do meu testemunho, porque eu não deixei de buscar experiências com Deus. Eu continuei ali. E muitas vezes eu não sentia nada enquanto eu estava orando. Mas no secreto, eu sabia que o Espírito Santo estava trabalhando. E a Bíblia fala disso, sabia? A Bíblia fala que quando você não sabe orar, mas você se coloca ali diante de Deus, meu querido, o Espírito Santo intercede por você. Quando você se coloca em posição de adoração, o Espírito Santo intercede por você. E você não ouve, mas o Espírito Santo está ali. O Espírito Santo não é um sentimento, ele é uma pessoa. Ele está aqui no nosso meio. Você pode não estar tocando. Sentindo hoje eu estou. Não posso nem falar que você não está sentindo, porque eu estou sentindo o Espírito Santo. Mas talvez você não esteja sentindo. Mas ele está aqui. Ele está aqui. E o Espírito Santo de Deus passeia em nosso meio. E a gente vê a conduta de um jovem. Gravem isso vocês. É a conduta de um jovem que agia em obediência. Ele ensinava os mais velhos. Mas ele ensinava indo lá e puxando a orelha. Ele ensinava com atitudes. Ei, Luquinhas, tem que ser assim mesmo. Chegou no culto de... Não é 65%, é 75%, é 100%. Chega aqui, é 100%. Gente, que coisa doida que esse menino fez, pegar e fazer uma montanha-russa com a igreja. Mas ele chegou com vontade de adorar a Deus. Ele sabia sobre o que eu ia pregar, ele falou, vou fazer uma dinâmica para as pessoas gravarem. Eu falei, glória a Deus, então vai lá, manda bala. E ele veio, força total, e é assim, irmãos. Ontem foi no Hop Hari, deve estar mais arrebentado que não sei o quê. Todo queimado, ficou lá no sol, preso num brinquedo. Gente, largaram esses meninos presos num brinquedo, com uma asa de ferro presa neles, e o sol queimando. E eu falei, gente, se eu devolver esses meninos derretidos para a mãe deles, eu vou apanhar tanto. Falei, se eu tiver que apanhar por cada mãe, eu estou lascado. Foram na montanha-russa do escuro. Foram na montanha-russa do escuro. Foram em vários. Rio Bravo, tudo. Podiam dar desculpa de não estar aqui. Estão aí, ó. Estão aí, para a honra e glória do Senhor Jesus. Para finalizar, isso aqui é muito importante, grava isso. Terceiro tópico, para encerrar já. Não haja de acordo com o pessimismo. É muito normal que nas lutas, nas dificuldades, a gente haja com o nosso olhar humano. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você olhar nas situações difíceis com o seu olhar humano, o carrinho vai ficar lá embaixo. Mas, se você olhar para as vitórias que o Senhor já entregou lá atrás na sua mão, garanto para você que isso vai ser um impulso para você avançar, porque você sabe que lá na frente não existe outra opção. Com Cristo é vencer ou vencer. Não tem essa. E eu costumo dizer, ele não chega atrasado e ele nem chega depois. Ele chega na hora certa. Igual Samuel. Samuel chegou na hora certa, pegando Saul fazendo a coisa errada. Entendeu? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, é uma história muito conhecida. Eu espero que todos conheçam. Vamos ler do versículo 31 ao 40. É ao vivo, gente, é ao vivo. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Então aqui, só para quem não entendeu ainda do que eu estou falando, todo mundo conhece a história de Davi e Golias? Sim. Sim, amém? Tem alguém que não conhece? Levanta a mão que eu dou um resumo. Não? Então glória a Deus. Então a gente já sabe aqui que Golias, ele estava como lá? Tirando sarro de todos os soldados de Israel, inclusive do próprio Saul. E aí Davi vê aquela situação e fala, rapaz, Davi é que nem meu pai, só dá um murro no queixo, brincadeira. Mas Davi fala, não,
A gente tem que dar um jeito nisso aí. E aí Saul respondeu para ele: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Olha aí, jovens. Falaram da mocidade dele, falaram que ele era jovem demais. E que na mocidade dele ele não tinha se preparado para a batalha. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Gente, depois de uma surra dessa, Saul não tinha nem o que falar para Davi. Meu, o jovem está tão cheio do poder de Deus que eu vou falar o que para ele? Deixa que ele vá e que o Senhor seja com ele. Glória a Deus, amém. Vamos lá. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. O resto da história, vocês já sabem. Pedrada na testa, gigante no chão, cabeça cortada. Simples, direto e reto. E o que a gente vê aqui? Gente, os soldados de Saul estavam lá, diante de Golias. E Golias estava lá: e aí, cadê vocês agora? Ninguém vai vir me enfrentar? Para quem não sabe, naquela época o homem maior, segundo a palavra de Deus, maior homem, segundo a Bíblia, era o próprio Saul. Então o homem que chegaria mais perto em altura para enfrentar Golias seria Saul. E Davi estava na tropa dos pequenininhos ali. E é interessante porque esses homens tinham experiência com guerra. Não tinha ninguém melhor para lutar com Golias do que alguém que teve experiência em guerra. Vocês não concordam comigo? É o que a gente pensa com os olhos humanos, correto? E esse é o problema. A gente está olhando com os olhos humanos. E os soldados pensavam da mesma forma. Cara, a gente já derrotou muitos exércitos, mas um homem desse tamanho a gente não derrotou. E agora? O que a gente faz? Davi vai para o outro caminho. Davi fala: eu sou pequeno, mas eu já matei leão. Mas foi por Deus. Veio o urso. Eu matei o urso também. Foi por Deus. Golias dá para matar também, vamos embora. Se é pela presença de Deus, a gente mata. Vamos para cima. Davi faz o quê? Ele olha e lembra das vezes que o Senhor abençoou a vida dele. O que Saul não se lembrava, o que os soldados de Israel não se lembravam é que todas as vezes que eles lutaram, era porque Deus estava abençoando eles. Todas as batalhas que eles ganharam, era porque o Senhor estava abençoando a vida deles. Eles se esqueceram completamente disso. Qual é a luta que você está enfrentando? Que você acha que você não vai passar por isso, que você vai ficar preso nisso, e você está se esquecendo das vitórias que o Senhor já te deu. Está aqui minha família que não me deixa esquecer. Quantas vezes eu vim para a igreja, não via nem meu pai nem minha mãe, eu vinha sozinho. Desde pequenininho, às vezes vinha sozinho. Aí minha mãe veio, pegou firme, pegou constância, meu pai também. Veio minha irmã, veio meu irmão, tá a família aí, minha sobrinha tocando. Mas não foi rápido. Eu fiquei tempos ali, sempre firme, buscando a presença de Deus. E eu sempre ia lembrando das pequenas conquistas, grandes conquistas que Deus estava dando para mim. Uma faculdade que eu consegui passar quando eu jamais imaginaria que eu conseguiria passar. Um bom emprego que eu busquei muito da presença de Deus e Deus me entregou. Uma esposa maravilhosa que Deus me deu. Olhe para essas coisas.
conquistas. Pais, olhe para o seu filho. Olha o presente que Deus está te dando para você guiar. Você acha mesmo que Deus não vai cuidar de você, do seu filho? Você acha que Deus deu o seu filho para você ficar amargurado, destruído, parado diante de uma situação complicada? Não, calma, que Ele vai dar saída. E para você não desistir, porque esse é o problema aqui, tem gente que desiste nessa hora e fala, deixa Deus para lá. Para você não desistir aqui, olha para suas vitórias passadas. A gente tem um mural que a gente está construindo ali, aquilo ali é muito importante, porque a gente se lembra do que a gente fez aqui, das coisas que Deus falou para nós. A gente se lembra de um rostinho de um irmão, e de como talvez aquele irmão, naquele dia, trouxe uma mensagem para nós. A gente se lembra de como Deus falou naquele evento conosco. Faça um memorial das conquistas que Deus está dando para você. Faz o cantinho lá na sua casa. Seja com foto, seja com escrita. Tem mãe, eu não sei se ainda tem isso, mas minha mãe tem um diário onde ela anotava quando eu comecei a andar, quando eu comecei a falar. Gabi, você faz esse diarinho também ou não? Não? Aí, ó, fica, vai fazendo aí, ó. É bem legal, depois que a gente cresce, a gente vai ler e fala, nossa, eu falei primeiro do que andei, por que será, né? Segundo caderninho, 8 meses eu já estava falando a primeira palavra, falei, rapaz, eu era ansioso mesmo, ainda bem que Deus está trabalhando. Mas a gente vai se lembrando, e é muito legal, porque mexe nas nossas emoções. E aquela emoção que estava sendo manipulada por Satanás, pelo diabo, para as coisas ruins, ela começa a se voltar para o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ela começa a se voltar para os caminhos do Senhor. E aquele sentimento de depressão, aquele sentimento de dor, ele começa a se tornar um sentimento de alegria. Porque eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos experiências boas com Deus. Talvez um dia você já tocou na casa de Deus e hoje não está tocando mais. Se lembre disso. E se lembre que você precisa voltar. Se lembrar dos momentos em que você tocava, vai te trazer de volta. Se lembra dos momentos em que talvez você subiu aqui para entregar uma palavra de Deus para alguém. Talvez hoje você não faça mais, porque você está desanimado, porque você está prostrado. Não. Lembra desses momentos. Lembra como o irmão foi abençoado por meio da sua vida. O Senhor vai te levantar novamente. Isso vai ser fogo para você. Vai ser como um fogo no seu coração, nas suas emoções. Queria que vocês se levantassem agora para a gente orar. Amém? Já estou encerrando.